Boa noite a todos do canal. O que vou relatar aqui se passou comigo e com o meu povo Mibiá Guarani. Na época deste ocorrido, eu morava em uma reserva indígena, em Maquiné, região da Serra do Mar, no Rio Grande do Sul. O nosso povo fala o Guarani tradicional e para chegar em nossa aldeia tem que atravessar 20 minutos a pé de mata fechada. Este relato se passou quando eu tinha apenas 11 anos de idade. E apesar de ser uma garota, o meu objetivo era mostrar bravura e competir com os garotos para ver quem era mais valente e corajoso. Eu era uma índia muito valente e corajosa. Os meus pais me disseram que eu nasci no dia de Jaci. Jaci é uma deusa, filha de Tupã, o deus do trovão. E daí, os meus pais colocaram o meu nome também de Jaci. Era muito feliz com o meu povo, mas com o tempo eu descobri algo que me deixou muito triste. Certa noite, eu acordei com o meu pai e a minha mãe discutindo. A minha mãe o acusava de ser um pai ruim e de não se importar muito comigo. E o meu pai a retrucava dizendo que me amava sim, mas o sonho dele era ter um mitã. Mitã é menino em Guarani. E eu, sendo menina, jamais poderia ser um caçador guerreiro, assim como ele desejava. Muito triste, voltei a dormir. E no outro dia, desafiei os meus amigos a ir na mata, caçar um porco do mato. E quem conseguisse matar e trazer o porco para a aldeia era o mais valente e bravo dos caçadores. Os meninos debocharam de mim, pois para eles eu era incapaz de ser uma caçadora, pelo simples fato de ser uma menina. Bem, eu estava disposta a mostrar a eles que eles estavam errados. Então naquela tarde adentramos a mata, para tentar capturar o tal porco do mato. Naquela época, existiam rumores que os animais da nossa aldeia estavam sendo atacados e mortos pelo Guaraxaim. O Guaraxaim é uma criatura metade homem e metade lobo. Tem os olhos vermelhos como chama, e a lua cheia dá poderes a essa criatura, deixando assim o Guaraxaim com a força de 10 guerreiros. Essa criatura é conhecida para os caraíbas como lobisomem. Mas na época eu não sabia disso, pois fui ensinada a não confiar em ninguém de fora da nossa aldeia, e no máximo ser simpática. Bem, eu e mais 3 garotos adentramos na mata fechada. Eles seguiram para um lado, em trio, e eu fui sozinha para o outro lado. Para quem reclama do machismo na sociedade moderna, imagina a vida de uma mulher em uma aldeia indígena, onde só tem guerreiros e caçadores. Bem, no meu tempo, as coisas eram assim. Atualmente, o povo Mibiá tem acesso até à internet. Acho isso uma vergonha para a nossa cultura, e nem me identifico mais com esse povo deturpado. Bem, como de esperado, não consegui achar o bendito porco do mato. E também não achei os meninos. Tentei voltar para a aldeia, mas pouco antes de escurecer, eu percebi que estava perdida. Muito triste, comecei a andar a ermo. Eu não fazia ideia de onde estava. Então, comecei a chorar e sentei embaixo de uma árvore que ficava próximo a um rio. Já era noite, e foi aí que eu percebi uma silhueta de um homem do outro lado do rio. Ele segurava uma luz em sua mão. Hoje eu sei que era uma lanterna, mas quando era criança eu nunca vi nada do tipo.
ele jogou a luz em minha direção, e eu coloquei as mãos protegendo os meus olhos daquela luz ofuscante. Aquele homem atravessou o rio com uma pequena canoa e veio até mim. Ele dizia algumas coisas que eu não entendia. Na verdade, ele falava outra língua, que hoje eu sei que é o português, mas na época eu não fazia ideia. A única coisa que eu me lembro que ele falou em Guarani foi a palavra agujevete, que é uma saudação guarani. Não tive medo, pois o homem parecia amigável, e além do mais, eu estaria mais segura com ele do que com os animais predadores noturnos da mata. Ele não era um índio, pois usava roupas diferentes e bem modernas. Entrei com ele na canoa e ele me levou até uma pequena tenda, feita de barro e palha. Acendeu uma fogueira e fez um delicioso peixe assado. Passamos boa parte da noite tentando nos comunicar um com o outro. Mas ele não me entendia, e muito menos eu a ele. Mas eu dava grandes gargalhadas da cara que ele fazia tentando repetir as palavras que eu dizia. Ele, tentando me entreter, fazia imitações de vários animais, como macaco, jaguatirica, coelhos, etc. A minha barriga doía de tanto rir. E eu falava os nomes de cada animal que ele imitava. E ele, mesmo sem entender uma só palavra, me dava um sinal com a mão e balançava a cabeça, dizendo que eu acertei. Eu o chamava de Angiru, que significa amigo em Guarani. E apontei para mim, dizendo que eu também era uma Angiru. Ele repetiu essa palavra, apontando o dedo para mim. Ele havia entendido tudo errado. Achou que este era o meu nome. E isso foi o suficiente para cairmos na gargalhada. Bem, depois de um tempo que comemos, o homem se levantou e disse algumas palavras gesticulando as mãos. Deu a entender que ele me levaria de volta para minha aldeia. Ele tentava dizer algo a mais, que eu não entendi muito bem, mas mesmo assim concordei. Ele fez um sinal com a mão que era para mim esperar um pouco. Então, ele saiu e foi para detrás das árvores que haviam ali perto. Achei que talvez ele fosse fazer alguma necessidade, mas logo comecei a ouvir gritos, gemidos e estalos. Achei que ele estivesse em perigo e precisasse de ajuda. Mas quando fui até o local, eu vi o que de fato estava acontecendo. Senti um medo tremendo tomar conta de mim. O homem estava se transformando em um animal. O seu corpo crescia pelos e os seus ossos se remexiam dando vários estalos, como se estivessem se partindo. O homem olhava para mim e gritava de dor. A sua roupa estava ali no chão, ao seu lado. Era como se ele tivesse tirado a sua roupa, sabendo que aquilo iria acontecer. Fui me afastando dele, e ele estendeu a mão em minha direção, como se dissesse: "Não vá." Entrei no rio e atravessei a nado. Saí do outro lado da mata. Segui pelo curso do rio para assim tentar chegar em casa. Pois me lembro de certa vez o meu pai dizer que para chegar em casa era só seguir o rio no sentido da correnteza. E assim o fiz. Muito cansada e afobada, eu diminuí o ritmo e andava muito devagar, ainda pela margem do rio. De repente, eu senti algo úmido passar pelos meus pés. Achei que fosse um galho de árvore cheio de lodo.
Mas para o meu desespero, era uma cobra sucuri. Ela rapidamente se enrolou nas minhas pernas, me derrubando. Lutei pela minha vida, mas a cobra só se enroscava cada vez mais em mim. E quanto mais eu fazia força e gritava, mais a sucuri me apertava e me asfixiava. Eu sabia que não havia escapatória, pois essa cobra é temida por todos da aldeia. Sabia que iria morrer. E estava ali, caída no chão, olhando para o rio, esperando apenas a cobra quebrar os meus ossos e me devorar. Mas foi aí que algo surreal aconteceu. Vi aquela criatura sair de dentro da água para a superfície. Sim, aquela criatura que horas atrás era o homem que estava comigo. Ele era enorme e tinha os olhos vermelhos como chamas. O seu pelo era totalmente negro. E aquilo parecia uma mistura de homem, cachorro e macaco gigante. A criatura deu um urro muito alto. E nessa hora, a sucuri parece que percebeu o perigo iminente em sua frente e parou de me apertar. Mas a criatura veio correndo e pegou a cabeça da sucuri com as suas mãos peludas e com garras, e colocou uma mão de cada lado da mandíbula e abriu a boca da cobra até rasgá-la de lado a lado. E mesmo com a boca quebrada e rasgada, a sucuri ainda me apertava. Então a criatura tirou a cobra de mim e a pegou pela cauda com as duas mãos e começou a batê-la no chão, até esmagar aquela serpente, que deveria ter no mínimo uns 7 metros. A criatura chegou perto de mim e me encarou nos olhos. E eu não tinha mais medo, pois sabia que aquela coisa era o meu protetor. Então a criatura ficou de costas e se abaixou e olhou para trás, me convidando para subir em suas costas. E assim o fiz. A criatura começou a percorrer pelas matas em uma velocidade fora do normal. Em poucos minutos eu pude ver que já estava perto de minha aldeia. Antes mesmo de chegarmos, eu notei a presença do meu pai e outros caçadores da nossa tribo. Eles também perceberam a nossa presença. Então, a criatura me colocou no chão e foi embora, desaparecendo na escuridão. Meu pai me pegou e me levou de volta para a aldeia, enquanto os outros caçadores saíram atrás da criatura. Tentei explicar para o meu pai que fui salva pelo Guaraxaim, mas ele me passava uma bronca por eu ter saído sozinha para a mata. Eu chorei bastante e acabei adormecendo nos braços da minha mãe, que me consolava. Quando acordei no outro dia, eu percebi um alvoroço do lado de fora da nossa oca. Eram os caçadores da aldeia. Eles estavam em volta de alguma coisa e comemoravam freneticamente. Cheguei lá e vi a criatura no chão, abatida. Sabia que era o meu amigo, que me salvou na noite passada. Comecei a chorar em desespero e disse a todos que eu estava viva graças àquela criatura que salvou a minha vida. Eles não me deram ouvidos, pelo fato de eu ser apenas uma garotinha de 11 anos. E diziam que a criatura era perigosa e que me enfeitiçou para que eu me afeiçoasse por ela, assim como faz a Yara com os homens. Com lágrimas nos olhos e olhando para o meu amigo ali no chão, abatido, eu fui percebendo que aos poucos ele ia perdendo a forma de criatura e se transformava naquele homem que conheci. Passei pelos índios que rodeavam o homem
e fui até ele. O abracei e disse Aguijé, que significa obrigado em Guarani. Depois de alguns minutos, a criatura se transformou no homem por completo. E assim que o povo Mibiá viram a merda que haviam feito, a expressão de felicidade e êxtase em seus olhares se transformaram em uma expressão de terror e pavor, pois eles perceberam que havia matado um homem não indígena. E isso acarretaria vários problemas para a tribo, pois os indígenas não podem contra o homem não indígena, os caraíbas, e sempre que algo desse tipo acontece, a tribo paga um alto preço. Então, com muito medo, o cacique mandou que abrissem um buraco e enterrassem aquele homem, e ordenou que ninguém nunca mais comentasse esse fato, para não trazer problemas para a reserva indígena. Bem, hoje eu não moro mais na reserva, pois saí de lá há mais de 20 anos, e me casei e tenho 3 filhos. Essa é a minha história, e é real. Boa noite. Olá a todos. O que irei relatar aqui é um fato que ocorreu há 2 anos atrás. E foi uma das coisas mais incríveis de toda a minha vida. Acordei de madrugada com o corpo todo formigando, com uma pressão estranha. Abri os meus olhos e vi que estava de cara com o teto do meu quarto. Apoiei as minhas mãos e comecei a me virar, para ficar de costas para o teto. E foi aí que eu me vi deitada em minha cama. Meu Deus, o meu coração parecia que iria sair pela minha boca. Parecia que se meu quarto não tivesse o teto, eu sairia voando. Então, de súbito, comecei a me locomover, porque queria ir no quarto do meu filho. Alguma coisa me chamava até lá. Quando consegui passar pela batente da porta do meu quarto que estava aberta e fui para o quarto do meu filho, foi aí que eu vi a coisa mais estranha que eu vi em toda a minha vida. O meu filho também estava flutuando, de costas para o teto. Olhei para ele e ele olhou para mim, todo contente, fazendo com as pernas e braços como se estivesse mergulhando. Olhei para a sua cama e vi que o seu corpo estava deitado, dormindo. Aquilo me deu náuseas de tanto espanto e logo veio um breu. Era como se eu tivesse perdido os sentidos. Acordei muito assustada, já na minha cama. Levantei e fui correndo para o quarto do meu filho e vi que ele estava dormindo tranquilamente. Depois de tomar uma água e me acalmar, eu me deitei novamente e fui dormir. Quando acordei, me arrumei para trabalhar, como o habitual. Eu estava na cozinha fazendo o meu leite, quando escutei o meu marido conversar com o meu filho, no quarto dele. Escutei o meu filho falando: "Papai, hoje eu sonhei que estava voando que nem o Peter Pan." O meu coração quase saiu pela boca e fui correndo para o quarto do meu filho. Quando cheguei na porta, ele me disse: "E você também, mamãe? Tava voando, né?" Até hoje, eu estou numa espécie de euforia por dentro. Uma alegria e medo. Eu nem sei como descrever. Eu e o meu filho, que só tem 5 anos, vivemos uma experiência fora do corpo juntos. Boa noite.